Salve galera, Machine Geek aqui novamente para mais um vídeo, e hoje falaremos sobre a manhwa Killer Peter e o quão forte é esse verso. Então antes de começar, já deixa seu like, comentem, compartilhem e se inscreva no canal para me dar mais motivações para trazer mais vídeos para vocês. Primeiro vou dar só uma resumida aqui sobre o que é a manhwa Killer Peter, e bom, basicamente conta a história do Peter, que é um ex-assassino lendário que foi traído por sua organização criminosa chamada de Gloria Cup. E após ser ferido gravemente e deixado para morrer, de alguma forma sobrenatural ele tem seu corpo rejuvenescido, e com esse corpo jovem ele vai usar sua nova forma física e experiência para buscar vingança. E se quiserem uma explicação melhor sobre isso, recomendo assistirem o meu vídeo de recomendação de manhwas de luta. Enfim, vamos para o que interessa. Agora veremos o quão forte é esse verso, onde tem assassinos lendários, militares, lutadores e agentes com habilidades especiais e feitos sobrenaturais. Vamos começar com os feitos de força física do mais básico ao mais extremos, e temos por exemplo o Peter mostrando sua força e amassando a mão do figurante como se fosse papel. Também temos personagens como o Octopus, que com sua força ele consegue torcer e quebrar totalmente o corpo dos seus oponentes, além do Peter ter força para quebrar todos os membros de seus oponentes facilmente. Até mesmo Tadeu faz isso diversas vezes na manhwa, usando sua força física surreal para quebrar os membros dos seus adversários. Também temos o Peter usando sua força para amassar uma bandeja que foi dividida em duas e usá-la como arma ainda. Agora vou citar feitos de força mais sobrenaturais. Primeiro temos Nathanael, que é uma aberração física, que com sua força ele simplesmente conseguiu enterrar suas vítimas no teto, além de desconectar o corpo deles facilmente. E isso principalmente em lutadores profissionais, igual ele fez com um cara que era dito ter as pernas mais fortes, ele simplesmente arrancou na força bruta, além de esmagar os punhos mais fortes no soco. E mais bizarro ainda é ele atravessando uma parede com seu braço e capturando sua cobaia e esmagando seu crânio em seguida. E o Nathanael também tem força para esmagar o material do elevador com seus socos. E agora temos o Peter quando era criança treinando e usando sua força para quebrar várias pedras gigantes, e olha que ele passou por um processo absurdo, tá? E o Peter também tinha força física suficiente para conseguir arremessar com seus socos o apóstolo Judas para longe. Outros feitos impressionantes aqui é do Kageo, criança derrubando uma árvore no soco, ou ele quebrando uma cesta de basquete com a enterrada e puxando a tabela junto só para descontrair. Também temos um Shin, um rank B com uma força de aperto de 130 kg. Até mesmo a Yuna, aplicando um chute com a velocidade da sua própria queda, ela consegue resultar em um golpe que é comparado à força de uma batida de um carro. Outros feitos extraordinários são dos apóstolos Felipe e Tiago. O Tiago com sua força conseguiu erguer uma grande gaiola metálica, e também com sua força ele transformou uma grade de ferro em uma chapa e ainda arremessou facilmente no Peter. E um feito mais absurdo dele ainda é que com sua força sobrenatural ele conseguiu erguer um tanque de 2 toneladas e jogá-lo no Felipe facilmente. E complementando esse feito, o Felipe também com um tapa rebateu para longe esse mesmo tanque. E impressionante é que esse tanque em aceleração por ter sido arremessado consegue chegar a 137 toneladas, o que é mais bizarro ainda. E outros feitos do Felipe é que também com um soco ele conseguiu ter força para jogar para longe o Kageyun, além de esmagar todos os ossos dos mestres diamantes e aniquilar eles, e também abrir uma porta gigante de metal na força bruta. E por fim temos o feito do Nathanael, que é semelhante ao do Felipe. Ao encontrar o esconderijo da Jinho, ele conseguiu abrir um container puxando ele na força bruta. Agora os feitos de velocidade, lembrando que vão ser todos os tipos de velocidade. O primeiro feito é do Peter, que mesmo velho ele conseguiu reagir a tempo de salvar Yuna e desviar de alguns tiros, e só não desviou de todos pela idade. Além disso, o Peter tem golpes tão rápidos que humanos comuns não conseguem nem reagir ou perceber que foram atingidos. E usando sua velocidade de reação, o Peter consegue ser mais rápido que um disparo de um tiro e contra-atacar lançando um hashi no pescoço do adversário, e em seguida ainda antecipou de diversos tiros vindo em sua direção usando uma mesa como escudo. Perceberam que só esses feitos já garantem uma velocidade absurda no verso, né? Velocidade do som aqui garantida. Agora feitos mais insanos, por exemplo, temos Nathanael, onde ele derrotou todos os melhores oficiais da polícia armados que disparavam tiros de metralhadora e ele saiu ileso disso tudo. E também temos o Peter contra o Nathanael, onde em uma fração de segundos ele conseguiu reagir a um agarrão e criar um espaço para se soltar e se esquivar nesse curto espaço de tempo. Além da luta entre eles dois, onde eles trocam vários socos em alta velocidade. E agora temos o antigo apóstolo Simon, que consegue desferir cortes em alta velocidade causando pressão no ar, além de ser descrito que o ar, as ondas e até a gota das chuvas ao redor dele parecem congelar no tempo pela sua velocidade. E o Simon também já demonstrou feitos de velocidade com capacidade de reagir e interceptar disparos de arma de fogo a queima-roupa, além de conseguir fatiar balas em pleno ar sem dificuldades. E usando sua técnica chamada de golpe do despencado trovão, o Simon lança centenas de cortes em alta velocidade, chegando a ser comparável a um raio. Temos também a Yuika, que se move muito além do que o olho humano pode processar.
conseguindo decapitar múltiplos alvos armados simultaneamente antes mesmo deles conseguirem puxar o gatilho ou notar sua presença. E mesmo que puxe o gatilho, ela consegue desviar facilmente e usando seu passo fantasma ela consegue multiplicar sua velocidade, deixando pós-imagens em sua movimentação que até mesmo o Peter tem dificuldades para reagir. Porém o mais bizarro ainda é que o Peter usando um golpe rodopiante conseguiu superar essa velocidade dela. Agora falando em velocidade nessa manhwa, temos que citar os feitos do Tadeu, que é a própria velocidade. Temos o feito dele num gelo coeficiente de artrito 0, onde mesmo no ambiente desfavorável ele conseguiu se adaptar e atingir uma incrível velocidade de 256 km. E vou aproveitar e deixar passando imagens de vários feitos dele sendo mais rápido que disparo de tiros e também dele desviando de diversos tiros de armas diferentes. E além disso, usando sua técnica dos 100 golpes instantâneos, ele consegue desferir 100 golpes consecutivos e preciso no tempo exato de um piscar de olhos, que seria precisamente 0,1 segundo narrativamente na obra. E temos o Matias, que tem uma velocidade incrível, que tem mesmo câmeras de alta velocidade em câmera lenta, consegue acompanhar o lançamento dos seus explosivos teleguiados, além dele conseguir implementar bombas em objetos e pessoas tão rápido que nem percebe. Também tem a Dorothy conseguindo atirar em alta velocidade em diversos oponentes em um curto espaço de tempo, antes mesmo deles conseguirem reagir a ela. E para finalizar aqui temos o Peter desviando de vários tiros e também de um tiro de sniper. Começando com os feitos de resistência e durabilidade, temos aqui o Peter que mesmo velho e com um ferimento de tiro conseguia se mover de forma rápida e ainda resistir a diversos golpes lançados contra ele. E o Peter rejuvenescido conseguia suportar ataques do Nathanael, com capacidades destrutivas surreais, ataques esses que conseguiu destruir concreto e aço. E o Peter, mesmo lesionado, também conseguiu suportar e sobreviver aos socos do Felipe, socos potentes esses que causavam grandes crateras. E falando sobre resistência e durabilidade sobrenaturais, temos a do Nathanael, que mesmo após levar diversos golpes do Peter, ter sua espinha e seus músculos do corpo rompidos, ele conseguiu se manter consciente um período antes mesmo de falecer. Agora temos a bela Yuika, que conseguiu resistir a cortes do antigo apóstolo Simon e se manter tranquilamente. E até mesmo após ela perder um braço para o Peter, ela conseguiu estar disposta a lutar e enfrentar a lenda. Outro feito de resistência aqui é do Kageo, que após perder para o Peter ele ficou totalmente ferido e mesmo após ter se injetado vários tranquilizantes nele para parar seu sangramento, ele ainda conseguiu se levantar e se mover até a sede dos apóstolos. E lá na sede ele trocou socos com Felipe e resistiu aos seus ataques. E outro feito surpreendente dele é o feito dele resistir aos ataques do Tadeu usando a barreira dos 100 golpes instantâneos. Agora um feito surpreendente também do Tadeu, que mesmo com graves ferimentos e ossos quebrados, ele conseguiu lutar contra o Felipe e suportar seus poderosos ataques. Agora um feito absurdo do Felipe e do Tadeu é que eles dois conseguiram sobreviver a uma explosão de granada de luz em conjunto a queima-roupa. Mas o bizarro ainda é que nessa mesma explosão o Felipe com sua incrível resistência e durabilidade saiu ileso dela. E não só isso tá, mas no passado ele também conseguiu sobreviver a uma explosão estando dentro do seu tanque de guerra. Agora temos os dois feitos onde um dos irmãos do Kigo resiste a uma explosão na perna das bombas do Matias e até mesmo o Peter também resistiu a essa mesma explosão no braço e continuou lutando. E temos também o Tadeu resistindo a um super soco do Nathanael na barriga, soco foi tão forte que causou uma pressão gigantesca no ambiente. E por fim temos o Peter resistindo e suportando a uma temperatura de 80 graus negativo. Bom, para começar aqui já temos o Rafael destruindo uma estátua gigante. Em seguida temos a Yuna com seu dardo de cordas que tem a capacidade de destruir vários blocos de gelo consecutivamente. E agora os feitos da luta entre o Professor da Glória e o subordinado do Matias, que durante a luta deles eles conseguiram causar grandes crateras no chão. E agora durante a luta entre o Matias e o Peter golpeou tão forte o Matias que ele atravessou a parede da biblioteca, causando uma grande destruição. Agora os feitos do Matias, que com seus explosivos ele tem capacidade para destruir submarinos, casas e diversos outros edifícios. Agora temos o feito do espadachim Simon cortando uma velha casa de madeira. Temos também os feitos do Judas, que com seu soco ele causou uma grande cratera em um chão rochoso, além de que em outro momento de raiva ele desferiu socos na parede, deixando 3 crateras. Também temos o Nathanael durante sua luta contra o Peter, onde eles deixaram várias crateras em cada lugar que eles passavam, tremendo a sala durante a cada golpe executado. E durante a luta entre o Nathanael e o Tadeu, eles destruíram o ambiente todo durante a troca de socos, e em um certo momento o Nathanael acaba arremessando o Tadeu na parede, causando um estrago gigantesco. E por fim, outros feitos que podemos citar aqui é o Peter, onde ele destruiu os covens do navio do cruzeiro em sua luta contra o Kageo. E também o Kageo no arco da ilha, ele conseguiu simplesmente causar uma gigante cratera na areia em sua luta contra o Tadeu. Agora vamos para as habilidades do verso, ou melhor os hacks, que são os que mais se destacam nesse verso e o que o tornam tão poderoso.
Vamos começar com Nathanael e sua evolução reativa, porque após passar por modificações em seu corpo, ele ganhou uma habilidade científica e regenerativa sobrenatural, que faz seu corpo evoluir e ficar mais forte à medida que ele recebe danos em combate. Agora a habilidade do Aliped, que é a ecolocalização avançada, e com isso ele consegue identificar com precisão a posição, o formato, o tamanho e a distância de qualquer obstáculo ou inimigo, dando a ele uma percepção sobrenatural, com sentidos tão refinados que ele consegue detectar os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo e a respiração dos adversários. Agora temos o tempo de reação zero, que é a habilidade do Tadeu. Com essa habilidade, o cérebro dele não precisa de nenhum tempo de processamento perceptivo para enviar comandos de movimento aos seus músculos, resultando assim em uma defesa e contra-ataque instantâneos. Próxima habilidade é o sangue ácido do Kagyu. Essa habilidade faz seu sangue possuir propriedades altamente ácidas com capacidade de derreter a carne, os ossos e até mesmo metais. Agora temos a habilidade de hipnose do André. E com essa habilidade ele consegue colocar seus alvos sobre um transe hipnótico profundo através do contato visual ou usando manipulação psicológica, conseguindo até mesmo alterar memórias. Agora temos a cibernética manipulação explosiva do Matias. Usando o controle BCI, ele conseguiu conectar seu cérebro diretamente à tecnologia, com isso ele controla dispositivos eletrônicos e um enxame de mini bombas teleguiadas em tempo real, apenas usando a sua mente. O próximo é a previsão analítica de combate do Felipe. E com essa habilidade ele consegue processar e determinar instantaneamente todas as probabilidades e trajetórias em meio ao caos de um campo de batalha, antecipando os movimentos e ataques dos oponentes antes mesmo que aconteçam. A próxima habilidade é a cópia do apóstolo Judas, e obviamente com essa habilidade ele consegue copiar e executar perfeitamente estilos de lutas avançados e complexos. Agora temos a precognição por olfato. Essa aqui é a habilidade do apóstolo Tiago, e com essa precognição ele consegue prever eventos futuros através do estímulo do olfato. E ele, farejando, consegue detectar alterações químicas instantâneas no corpo do adversário, antes ele consegue cheirar as intenções e direção dos ataques. Agora temos o pulso eletromagnético. É a habilidade do misterioso apóstolo do Rafael. Além de manejar uma arma onde corre uma corrente elétrica, ela também consegue fazer a eletricidade correr no próprio corpo. A próxima é o desmontar. E por fim é a habilidade do antigo apóstolo Tomé, e com essa habilidade qualquer um que entrar em seu alcance ele consegue desmontar, desmontando qualquer coisa que toque, seja armas, objetos ou até mesmo pessoas. Enfim, já tá bom de habilidades, né? Tem outras, mas essas aqui são as principais. Então, mostrado todos esses feitos possíveis, né, podemos chegar a uma conclusão que o verso do Killer Peter pode ser escalado dessa forma. Poder destrutivo, construção pequena a construção, velocidade subsônica a supersônico mais e a resistência o mesmo do poder destrutivo. Mas enfim é isso, e aí, acharam esse universo poderoso? Se sim, deixe nos comentários o que mais te impressionou nele, e claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar e compartilhar. Então até um próximo vídeo, valeu!